desafio de vocês. E vamos lá! Essa é uma nova edição das nossas aulas de terça-feira. Eu sempre faço essas aulas toda terça-feira. Durante 5 anos da minha vida, eu fiz toda terça e quinta. E agora eu faço toda terça-feira, há mais ou menos um ano, lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e no TikTok. E agora a gente está inovando. Esse é uma nova maratona de lives, onde nós vamos descomplicar o plantão de alta complexidade. E o intuito dessa live hoje é ficar aqui com vocês por algum tempo e poder trazer para vocês assuntos que são do interesse de vocês, como descomplicar um plantão de alta complexidade. E hoje nós vamos falar das 3 armadilhas que mantêm o técnico de enfermagem, o enfermeiro inseguro e que nos faz travar em um plantão. Para que vocês reconheçam essas armadilhas e para que elas não funcionem mais com vocês. Então, para que vocês não travem mais, ou para quem nunca travou, que você não passe por isso, porque é uma situação horrível. Eu já tive colegas assim que travaram do meu lado e não sabiam o que fazer. E é desesperador você ver o paciente precisar de você e travar, às vezes porque você não tem esse conhecimento. Então vamos juntas, sejam todas muito bem-vindas a esse programa Descomplicando a Alta Complexidade. Eu quero que vocês saibam que aqui eu me dedico a ensinar técnicos de enfermagem, enfermeiros, o caminho, tá? Para que vocês consigam dominar um plantão de alta complexidade, deixando de lado o medo, a insegurança, e para que vocês consigam ser reconhecidas, valorizadas e muito bem pagas, tá? Existe uma nova era na enfermagem, onde nós conseguimos sim ganhar de 5 a 10 mil reais todos os meses. E é a isso que eu me dedico, porque isso é possível. Para quem não me conhece ainda, chegou aqui agora, caiu de paraquedas, viu essa live, se inscreveu, entrou no grupo, seja bem-vinda também. Eu sou Isabel Gonçalves, eu sou técnica de enfermagem, eu sou criadora já de 9 cursos pós-técnicos de enfermagem, a formação técnico de valor e mais 8 cursos onde eu ensino o GPS do plantão sem medo dentro da formação técnico de enfermagem de valor. E qual é o GPS do plantão sem medo? São os 3 pilares para que você realmente tenha um plantão sem medo. É o domínio dos seus direitos e deveres, é o domínio do seu emocional e o domínio de dispositivos e procedimentos, tudo que você precisa dominar para ter um plantão leve e suave, tá bom? Então, vamos lá, o meu tinha mutado também, mas agora tá ok. Então, vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar e vocês vão entender quais são essas 3 armadilhas, tá? Que acaba te travando em um plantão. Mesmo quando você nem entende quais são, você acaba caindo. E isso é que é arriscado. Então, hoje vocês vão entender quais são essas armadilhas. E mesmo que você muitas vezes estude, você às vezes não tem uma atitude estratégica para sair dessas armadilhas, tá? E hoje nós vamos entender aqui como sair disso de forma estratégica e na prática, tá? Agora, eu acho que tem uma galera que chegou aqui agora, tá chegando, mas é isso aí. Vamos lá, galera. Eu vou ver se essa live fica gravada ou não, ainda vou decidir com a minha equipe, tá? Mas se não ficar gravada, terça que vem chega no horário. Quem tá chegando agora, vai pegando aí, mas tá tudo certo, tá, gente? Não tem nada errado. Essa é uma série de lives que eu falei aqui no comecinho, que eu tô iniciando agora, e é para quem quer sair daqui já entendendo como é ter segurança, tá? Como é se sentir segura, como é não travar em um plantão, como é se sentir confiante de verdade. Aqui você vai entender exatamente o que trava o seu desempenho e como você consegue estudar a estratégia para virar essa chave, beleza? Então vamos lá? Gente, quem tá aqui pela primeira vez, pode comentar. Tem um chatzinho aqui embaixo que você pode comentar. Tô aqui pela primeira vez. Pode comentar.
se você já me conhecia antes ou não, se você é minha aluna, se você é uma técnica de valor, tá? Que depois eu faço questão de ler todos os comentários. E hoje nós vamos trabalhar profundamente, gente, dentro de uma visão técnico de enfermagem para que você consiga ativar a prática e o foco em tomada de decisão dentro de um plantão que muitas vezes pode estar um caos. Porque isso acontece. Às vezes o plantão está um caos e você vai ter que tomar uma decisão, vai ter que agir. E muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, tá bom? Então vamos lá. A primeira armadilha, gente, que a gente geralmente enfrenta chama estudo passivo. Você assiste aula, assiste aula, assiste aula. Ó, Neura, sou sua aluna, bem-vinda, Neura. E você está ali de forma passiva, mas você não tem a prática de um plantão. Seu cérebro não fixa o que você não exercita, o que você não consegue executar. E aí, na hora de praticar isso, acontece um branco. Por quê? Porque você viu de forma superficial, entendeu? Você viu de forma rasa. Você fez aquele estudo passivo, que muitas vezes é estar ali em uma aula, só ouvindo, alguém que nem faz questão de detalhar uma explicação, e você fica daquela forma sem atuar na prática e sem entender como fazer a partir dali. Não é o caso das minhas alunas, né? Que as minhas alunas, elas aprendem na prática, dentro de um plantão de verdade, né? Com dispositivos reais, com procedimentos reais. E qual a solução? Patrícia, sou sua aluna, Isa. Bem-vinda, Paty. Qual a solução para isso? É um estudo ativo, um estudo com foco em simulações clínicas, em tomada de decisão. Isa, mas eu tento e não consigo, porque o meu curso técnico foi só teoria, foi muito superficial, não tinha prática, até quando eu achei que ia ter prática, não tinha, e eu não consigo estudar de forma ativa, porque aonde eu vou conseguir isso? Boa notícia, tu já está aqui. Aqui hoje a gente está tendo uma aula, são as nossas primeiras aulas aqui, né, nessa nova série de live, e vocês vão ter muita oportunidade aqui de daqui a pouco colocar a mão na massa de verdade, tá bom? Tá começando hoje, é assim, pode ter certeza, para você que não é minha aluna, então, é o início de uma nova era na enfermagem na sua vida, tá bom? Então, acalma o teu coração, que a gente vai desenvolver isso. Segunda armadilha que a gente vê o tempo todo acontecer com técnico de enfermagem, com a primeira vez, olha aí a Natália, bem-vinda, Natália, é revisão sem estratégia. Isa, o que significa isso, mulher? Não fala inglês. Gente, você revisa o que você sabe, aquilo que você já sabe, não o que você mais erra. Isso gera uma falsa sensação de segurança. Isso gera. Boa noite! Olha aí, gente, a minha aluna. Gente, tá vendo? Tem aqui aluna falando em espanhol, tem aluna estrangeira aqui. Hoje, a formação técnico de valor, nós temos mais de 2.700 alunos e temos alunos em 8 países fora o Brasil. É um orgulho ter vocês aqui prestigiando a gente. Então, galera, o que acontece? Se você revisa só aquilo que você já sabe, você entende que não tem estratégia nisso, porque você está errando em alguma coisa. E se você não olha para aquilo que você mais erra, ou para aquilo que está ainda, como que eu posso falar? Ainda escondido, que ainda tem um véu, sabe? Que você nem sabe ainda que erra. Porque olha só, tem uma diferença de eu ir lá e revisar, estudar, olhar para aquilo que eu já sei que eu sei. Então, opa, eu sei punção venosa, então legal, vou treinar aqui um pouco de punção. Massa, legal. Mas e o que você não sabe? E o cálculo de medicação? E o que você nem sabe que não sabe ainda? Entende que isso gera uma falsa sensação de segurança? Você ficar ali treinando, focando, estudar só aquilo que você já sabe e que você às vezes erra só um pouquinho. Entende? É muito importante. Isa, qual a solução
para essa segunda armadilha se eu não estou revisando de forma estratégica, se eu não estou olhando para tudo que eu deveria olhar? Gente, a solução turbo é uma revisão segmentada. É você olhar para o ciclo de erros. Onde eu mais erro? Ou, aliás, eu nem comecei a errar ainda, Isa. Vamos lá, vamos supor que você é recém-formada. Ou que você está aqui, mas você nem se formou ainda, está no curso técnico. Isa, eu nem erro ainda. Eu nem sei onde vou errar. Maravilha, é melhor ainda para você. Olha o quanto você consegue segmentar. Você consegue olhar para tudo, entender tudo que você vai precisar aprender e consegue segmentar isso. E estudar de forma muito mais estratégica, sabe? Com estratégia mesmo, para que você consiga evitar os erros, sair de um ciclo de erros, tá? Terceira armadilha, falta no curso técnico, falta em todos os lugares, galera. E é também um ciclo assim vicioso, sabe, que se repete. Falta de treino para trabalhar sob pressão. A gente chega muitas vezes no estágio com toda uma sensação de que a gente vai aprender tudo que a gente não aprendeu no curso técnico, não é? Quem aqui fez estágio e foi para o estágio pensando assim: ah, no estágio eu vou conseguir aprender tudo? Eu não aprendi aqui no curso técnico, mas ó, a Patrícia disse: eu. Pode levantar a mão, gente. Quem passou por isso? A gente tende a achar que vai aprender tudo lá no estágio. Ó, a Roseli falou também que aconteceu com ela. A gente tende a pensar, poxa, porque assim, a gente vai para o curso técnico, aí a gente vê, ó, a Maria Mônica disse, eu. Aí a gente vê assim, pô, eu não aprendi no curso. Então, massa, tô indo para o estágio, lá agora eu vou aprender tudo sobre alta complexidade. Ó, Neura disse eu. Sobre UTI, sobre tudo que eu não vi aqui. E quando a gente chega lá, doce ou azeda desilusão, né, gente? Uma azeda desilusão. Porque a gente chega lá, né, Maglis? Maglis, minha aluna, olha aí, gente. A gente chega lá e olha e fala: caramba, e agora? Por quê? Chega lá na UTI, chega lá no pronto-socorro, a gente tem o quê? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Só mais do mesmo, sabe? Banho no leito feito de forma errada, né? A gente tenta pegar numa anotação, numa prescrição de enfermagem, ninguém deixa nem a gente olhar. Eles têm medo que a gente vai errar. Eles não deixam a gente tocar, sabe? Olha, a maioria das vezes é só arrumar leito. Sai o paciente, limpa lá, arruma o leito. E aí você fica pensando que você vai aprender a trabalhar no UTI. Você vai aprender sobre esses dispositivos, sobre todos os dispositivos, sobre injetáveis, sobre o estado do paciente. Sou a Adriana, minha primeira vez, Adriana. Seja bem-vinda aqui com a gente. Olha que legal, hoje você tem a oportunidade de estar com alunas aqui. Aqui tem a aluna que falou agora, a Aline, da turma Tulipa. Ó. Tulipa já é uma turma mais antiga. Tem alunas da turma nova, tem não alunos. Essa é uma nova modalidade de live que a gente não fazia, que a gente começou a fazer agora. Hoje é a primeira, vocês estão hoje participando de um marco. Eu fico até emocionada, que é um marco de ter vocês juntas aqui. E quem não é aluna também tem a oportunidade de vivenciar um pouco do que, um pouquinho, né, gente? Uma pitadinha do que a gente vive lá dentro da formação, né? Isso é bem legal. Ó, sou da turma Margarida, Roseli. É isso, galera. Então, a gente chega lá pensando que a gente vai ter um pouquinho de aprendizado quanto à pressão de trabalhar numa UTI, a pressão de ter um paciente sobre a nossa responsabilidade, a pressão de ter uma vida ali, o amor do outro. Eu sempre falo, o amor do outro que está ali, né? E a gente não tem. Então, a gente precisa buscar isso fora. A gente precisa desse treino para trabalhar em um ambiente de pressão, em um ambiente que mexe com a nossa cabeça, em um ambiente que eu sempre falo, gente, toda e qualquer área de enfermagem que você for, o que acontece nessa área? Você está sob pressão, isso mexe com o seu emocional, é por isso
que um dos 3 pilares do GPS do Plantão Sem Medo é nós dominarmos o nosso emocional. É o que vocês aprendem na formação, né? É ter domínio dos nossos direitos e deveres, é ter domínio de dispositivo, de procedimentos. Não é só dominar a técnica. Ah, tá, eu ensino tudo sobre punção venosa, cálculo medicamentoso e tal. Beleza, ventilação mecânica, mas e se não ensinar o controle emocional? Isso é o que falta lá dentro. Boa noite, Ialane. Acho que é Ialane. Me deu boa noite aqui em espanhol, gente. Boas noites. Estou fazendo curso, viu, gente, de espanhol. Cada vez tenho mais aluna falando espanhol, falando inglês. Vou aprender com vocês aqui. Então, a gente precisa treinar isso. E eu falo, tudo na vida é treino. O nosso primeiro arroz sai papa ou sai duro ou queima. Quando você faz 10 arroz já tá melhorzinho. Quando você faz 100 arroz, quando você faz igual eu, sei lá, já deve ter feito mais de 10 mil arroz, ele sai perfeito. Se você quer ele mole, vai sair mole. Se você quer ele solto, vai sair solto. Venezuelana, é Helene o nome dela. Então, bem-vinda, preciosa. Então, o que acontece? Nós precisamos treinar como a gente treinou fazer arroz, como a gente treinou limpar a casa com a mamãe, sabe? Como a gente treina na vida. Porque tudo na vida é treino. Se você faz uma vez, você tá muito ruim. 2, você melhora. 3, 10, e é isso, tá? Então, para melhorar isso, para treinar estar sob pressão, nós precisamos estudar em um ambiente controlado. E esperar performance no caos do plantão. Como, Isa, que eu vou esperar performance de mim? Se preparando emocionalmente, como eu faço aqui com as minhas alunas, sabe? Se preparando psicologicamente para estar lá dentro de um plantão, para viver um caos numa alta complexidade, para viver um caos numa UTI, num home care. Ah, Isa, será que rola? Rola, gente. O que não rola é como você, por exemplo, treinar numa esteira e correr em uma trilha. Entende? Tipo assim, eu tô numa esteira todo dia correndo. Aí, de repente, eu falo, cara, eu vou correr numa trilha ou numa maratona e eu vou correr lá 10 km. Se eu acostumei na esteira, correr 2 km, 5 km, muitas vezes eu não vou conseguir. Então, é por isso que eu falo, você tem que controlar o ambiente. As minhas alunas, elas aprendem isso dentro de uma UTI real, dentro de um ambiente controlado por mim, com dispositivos reais, sendo realizados procedimentos reais. E aí, você controla esse ambiente e fica muito simples. Tem alunas aqui para dizer, tem alunas da turma nova, né, da turma Margarida, tipo a Roseli. Patrícia, você também é da turma Margarida, não é? Entendeu? Tem alunas aqui para demonstrar que dentro de um ambiente controlado funciona. Você consegue aprender, você consegue perder o medo daquilo que para você era um bicho de 10 cabeças, tá? Então a solução turbo para isso é um treino de raciocínio clínico com tempo, com tudo controlado, dentro de olhar para o paciente, de analisar a situação. Sempre falo sobre a gente fazer uma análise clínica do paciente antes de qualquer coisa, sabe? Em cenários realistas. As pessoas falam, nossa, Isa, o teu curso eu nunca vi igual, porque é tudo real, você tem os dispositivos reais lá. O curso técnico, quem é meu aluno sabe, a gente não tem no curso técnico o que a gente deveria ter, porque eles não querem investir 200 mil num ventilador mecânico para dar aula para gente. Eles não querem investir em dispositivos, eles não querem investir em equipos para dar aula para gente. Entendeu? Então, é sobre, meninas, a gente entender que dá e tem como aprender num ambiente controlado, sem ficar com essa sensação de eu não dou conta, eu não sei, porque faltou esse treino lá atrás, que era para ter acontecido no estágio, e que muitas vezes é aquele estágio só para constar, só para inglês ver, tá? Então, dá para fazer isso, dá para destravar isso. Quero aproveitar para lembrar vocês que essa aula é gratuita, tá, gente? É para aluno, é para não aluno, e que ela vai acontecer toda terça, às 20 horas,
durante alguns meses, nesse novo formato aí, bem legal. Então, vocês podem convidar colegas da enfermagem, colegas do curso técnico, da faculdade, do seu hospital, é gratuito, ele vai ter oportunidade de estar aqui, né, em um ambiente que eu também chamo de controlado, só com pessoas do bem, que são da enfermagem, com alunos, né, com pessoas que querem aprender mais, tá? Então, pode convidar amigos e só falar para entrar no grupo. Tem um grupo que a gente criou de WhatsApp só para essas aulas. Então, pode pedir o link para a minha equipe, eles mandam para vocês. Podem pedir lá no Instagram também e convidar, tá? Quando você convida, gente, tem um benefício muito grande. Eu sempre falo assim, que é muito sobre amor ao próximo, que é algo que move muito a minha vida. E se vocês são minhas alunas, conhecem a minha história, né? Mas eu acho que vai além. Quando você estuda, que você vem para uma live como essa, que as pessoas veem que você está aqui, que você está estudando, quando você divulga, quando você chama uma colega, ou às vezes uma técnica de enfermagem que você viu a primeira vez ali, você fala, nossa, olha, eu estudo gratuitamente com uma professora toda terça-noite e tal. Se você quiser participar um dia e tal. O que acontece é que o benefício, eu falo sempre, o benefício do espelho é para todos, né? Tudo que a gente faz reflete. Então, assim, esse colega, ele também vê que você está estudando. Ele vê que você se dedica, ele vê que você é uma pessoa que está correndo atrás, ele vê que você está buscando crescer. E esse mesmo colega pode ser aquele colega que está lá em um plantão e que estão precisando de alguém. E que aí ele olha para você e fala, poxa, essa pessoa é dedicada, e ele te indica. Esse mesmo colega, ele pode ser, às vezes, alguém que está de chefia em um hospital, em um home care, em uma clínica. E ele pode olhar, poxa, ela estuda, né? Terça-feira à noite, ao invés de estar vendo a novela, ela está vendo aula. Olha, essa vale a pena ter com a gente. Então, assim, sempre tem o benefício do reflexo no espelho, né? Quando você faz pensando no próximo, e que Deus disse, né? Você dá sem olhar a quem, isso volta para a gente também, entende? Então, é muito importante, porque as pessoas veem que vocês estão em desenvolvimento. Agora eu falei para vocês, meninas, de três, né? Três, assim, ciladas que a gente pode cair para que vocês não caiam nessas armadilhas. E disse também para vocês algumas formas de não cair nessas armadilhas. Agora eu quero falar para vocês um jeito errado de executar isso, porque eu vejo muitas vezes as pessoas metem o pé pelas mãos e acha que está preparado para um plantão. E um jeito errado que eu vejo é você ficar só assistindo videoaula de aulas práticas com explicações vazias. Eu não sei se vocês já pegaram. O YouTube tem muita coisa, tá? E eu mesma tenho canal no YouTube, mais de 50 mil inscritos e tudo, e tenho vídeos legais lá. Eu sou conhecida como uma professora que dá aulas muito grandes, porque às vezes é para eu fazer uma aula de 15 minutos, de meia hora e vira uma hora, duas. Porque eu sou muito fascinada por ensinar enfermagem, tá, gente? Porque qualquer outra coisa eu não sirvo para ensinar, não. Mas enfermagem, eu sou muito fascinada. Deve ter a ver com o meu propósito de vida, com a minha missão, né? Que vocês conheceram e tudo. Mas o que acontece? Existem videoaulas aí que é mais ou menos assim. Vamos lá. Agora eu vou, sei lá, aplicar um Clexane. Vamos supor. Vou pegar aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou aplicar um Clexane, aula aplicando o Clexane. Aí desmonta aqui o Clexane, abre o Clexane aqui e tal, vai lá, pega, coloca no paciente, injeta, apliquei o Clexane, é assim que aplica o Clexane. Então vocês têm que ter muito cuidado. É um jeito muito errado que eu vejo de estudar, tá? Muitas pessoas pensam assim, tá tudo no YouTube, tem de tudo no YouTube. Qualquer coisa é só ir no YouTube, tem tudo lá. Gente, não é. Porque aplicar um Clexane, quem já viu essa medicação, faz o joinha para mim. Quem não viu, bota para baixo, o joinha para baixo. Quem nunca viu um Clexane aí, coloca um joinha para baixo. Vamos lá, que eu tô passando aqui a tela para ver vocês. Quem já viu, joinha para cima. Quem não viu, joinha para baixo. Vamos lá, galera. Isso aqui não é um monólogo. Eu preciso que vocês me ajudem aqui, que eu preciso saber se vocês estão acompanhando e tal. Essa professora aqui é enjoada. Gratidão, meninas.
Eu gosto de ver que vocês estão realmente, que está funcionando, que vocês estão aprendendo, ou não, porque se eu vejo que vocês não estão, eu consigo melhorar. Então, eu sempre brinco, gente, não é um monólogo. Essa aula vocês precisam participar comigo. Vamos lá, gente, o Clexane é um nome de laboratório que ficou muito conhecido, tá? Esse que eu tô aqui é Heparinox. E ela, em sua fórmula, é a enoxaparina. Essa é uma de 40 miligramas. Enoxaparina é um anticoagulante, tá? O anticoagulante, ele é uma medicação que eu falo que ele é muito parecido com a penicilina na época que a penicilina foi criada, né, gente? A penicilina é o nosso primeiro antibiótico com uma, como que eu posso dizer, com um alcance gigantesco, né? A penicilina foi, assim, a cura para muita coisa, evitou muitos óbitos, né? E a enoxaparina, para mim, que é o Eparax, é o Clexane, tem vários nomes de laboratório, também é um avanço gigantesco da ciência, porque ele é um anticoagulante. Hoje, as mulheres já tomam isso aqui assim que sai do centro cirúrgico para qualquer tipo de cirurgia. O paciente que vive acamado toma isso aqui. Cirurgia plástica, principalmente, toma muito, tá? Então, assim, é um remédio incrível e ele tem essa funcionalidade, essa praticidade. Aqui tem a seringa e aqui dentro do. Tá aqui, ó, para vocês verem. Já tá a medicação aqui, dentro desse lóbulozinho da seringa. A medicação vai estar aqui pronta para ser aplicada. Então, você não precisa aspirar a medicação, ela já está pronta. Eu me lembro que a minha mãe, no ano 2000, ela precisou, porque a minha mãe fez uma cirurgia séria do coração e ela não podia, ela tinha uma válvula mitral metálica. Então, o sangue tinha que estar o tempo todo ralo para passar pela válvula, né? Porque se coagulasse ali já era. E eu me lembro que em 2000 só existia o Clexane, que era um único laboratório. E duas injeçãozinhas dessa, gente, no ano 2000, custavam R$ 300. Era hoje, mais ou menos, como uns R$ 3.000, mais ou menos, tá? E eu lembro que a gente chegou até a fazer vaquinha, vocês sabem, né? Quem conhece a minha história sabe que eu venho de uma origem muito humilde. Para comprar para minha mãe, ela precisava de 10. E a enoxaparina não é só você pegar, igual a gente vê os vídeos no YouTube, e tirar aqui, né? Puxar, tirar o ar e aplicar no paciente. Não é assim que a enoxaparina funciona. Então, um jeito errado que eu vejo é a pessoa ficar só assistindo as videoaulas, tá? E achar que está preparada para o plantão. Porque você até entende alguma coisa ali na hora, mas você não treina uma tomada de decisão, você não revisa o que você vai errar e muito menos simula o caos real daquela situação. Qual é o resultado daquela situação? E na hora que eu preciso aplicar? Qual o caos real de aplicar uma medicação dessa? O que pode acontecer? Tem um monte de contraindicação, tá? Quem é minha aluna já aprendeu isso no curso, ou se não aprendeu, quem é recém-aluna vai aprender. Mas, por exemplo, a maioria das medicações a gente faz pinça, né, para injetar. Essa medicação, na maioria das vezes, ela é injetada no abdômen. A gente aplica ela no abdômen, 99% das vezes, tá? Pode ser feita em outras partes, pode, mas 99% das vezes é no abdômen. E você não faz prega, você não faz aquela preguinha, aquela pinçazinha para aplicar anticoagulante de forma nenhuma. Entende? Então, assim, e as pessoas não explicam com detalhe. Então, existe um risco sobre você pegar um vídeo solto na internet e assistir e achar que está pronto para executar procedimentos. E procedimentos mínimos, tá, gente? Esse aqui é um procedimento pequeno, tranquilo de fazer. Mas é um procedimento mínimo que ele tem um monte de contraindicação, um monte de coisas que você, não estando presente para que aquilo pode acontecer, não entender que aquilo pode acontecer, pode ser um problema para você. E até para o seu corém, um prejuízo.
tá? Então, é muito importante se ligar no jeito errado, às vezes, de estudar. Ficar só olhando videoaula por aí solta e não um curso que foi sistematizado, que foi aprovado pelo MEC, que as aulas estão ali compiladas, uma depois da outra, naquela série, como elas devem vir, né, de forma pensada, elaborado, tá? E muita gente, por estudar dessa forma solta aí, gente, quando chega na hora H, trava. Trava, só trava. E assim, e não tem como não travar, tá? Não tem, porque a pessoa de fato não aprendeu, tá? O jeito certo de executar é estudar com foco na prática, mas não só na prática, no que pode ser o erro. Porque eu falo que às vezes as pessoas são muito emocionadas, sabe? Ah, eu vi um vídeo, eu já sei aplicar o Clexane. Tá, o que essa pessoa falou no vídeo? Ela trouxe quais são as contraindicações, quais são os erros que podem acontecer. Exemplo, eu falei para vocês que eu tenho vários cursos, não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho a formação técnica de valor e tenho vários outros cursos pós-técnicos, pós-enfermagem. Um deles é furo de orelha humanizado. Gente, o furo de orelha humanizado, a gente faz furo tanto com catéter como com um aplicador. E aí tem uma situação que podem acontecer várias intercorrências. Uma delas é bem simples de resolver, que chama a tarraxa ficar presa. Porque na hora que você fura, o brinquinho sai junto já ali na aplicação. E às vezes a tarraxa fica presa e o aplicador fica pendurado na orelha da pessoa. E se for um bebê, pode rasgar a orelha, pode trazer muitas contraindicações. E eu, às vezes, eu já tive alunos que chegou para mim e já tinha feito outro curso, sabe? Falou, eu já fiz um curso de furo de orelha humanizado, ou então, assim, às vezes já fez o curso de furo, aí veio fazer comigo só o de body piece, que um complementa o outro, né? E aí, quando chegou na aula, que eu expliquei como fazer o furo e todas as intercorrências, tem aula de intercorrências que podem acontecer, e uma delas é a tarraxa presa, como resolver, né? Olha o que pode acontecer, é X e como resolver é 2x, entende? A pessoa fica, nossa, Isa, como que você pensou nisso? Não é pensar, eu estudei, eu trabalhei com aquilo, eu faço isso, né, no meu dia a dia, eu fiz milhares de furos de orelha humanizado antes de dar o curso, então eu sei tudo o que pode acontecer. E aí esse é o risco de fazer, olhar um videozinho no YouTube. Ou até, de repente, comprar um curso que não é sistematizado, que não é completo, entende? Porque eles não vão te dizer o risco de você só pegar isso aqui, abrir, entendeu? Tirar um ar e aplicar no paciente, sem metodologia. Então, o jeito certo é você estudar com foco da prática e do que pode acontecer e como você vai sair de um momento de caos. Você vai aprender uma técnica ativa. Entende? Você tem que viver simulações clínicas de tudo que pode acontecer e revisar com base no que pode dar errado, porque dar certo é o que a gente sempre espera, mas e se dar errado? Como é que você reage? Como que você resolve? Sabe? O controle emocional, tá pronta emocionalmente para resolver? Entende? É tudo isso. E gente, revisar com base nos erros que você comete ou que podem acontecer. Isso prepara o seu cérebro para esse caos. Prepara o seu cérebro para uma intercorrência. Prepara ele para a realidade de um plantão mesmo. Isso gera segurança real. Não é só uma sensação de preparo. Não é um falso tô pronta de ir lá e assistir um vídeo qualquer. É uma sensação de caramba, agora eu sei, eu tô pronta para isso. Entende? Isso não tem preço, meninas. Isso é extraordinário você se sentir assim. Agora, um passo a passo prático para que vocês possam começar já a entender e realmente não cair nessas armadilhas. Revisem sempre os 3 últimos casos que vocês erraram ou que vocês tiveram algum tipo de dúvida. Simule a questão. Nossa, e se eu fosse fazer a aplicação de um Clexane, por exemplo, como seria?
que será que eu teria que fazer primeiro? Eu vou abrir essa medicação, tirar o ar e vou aplicar? Como que eu preparo a área? Eu preciso preparar a área? Não preciso? Como que eu seguro? Sabe? Ele tem, gente, esse Clexane, vocês vão ver, tá, meninas? Quem é minha aluna não precisa ficar curiosa. Ele tem, inclusive, uma forma que ele volta automático a agulha para dentro da seringa. E se você não souber fazer isso, ela gruda na pele do paciente que tira o pedaço. Olha, ó, a Neuci falou exatamente. Se você não souber, ele arranca o pedaço, entende? Então, um jeito prático de vocês fazerem é justamente isso. Simula as questões. Anota o que passou na sua cabeça na hora. Onde será que eu podia errar? Como que eu tenho que fazer para fazer certo? Qual seria o raciocínio certo para eu ter naquela hora, para eu tomar a decisão certa, né? Para minimizar os erros, tá, gente? A gente nunca vai evitar os erros, principalmente na nossa área, tá? A gente é da saúde, então isso pode acontecer e tal, mas você consegue minimizar de uma forma inimaginável. Vocês conseguem, nossa, praticamente tirar isso de 100% para 5%, sabe? Qual seria o raciocínio certo? Como que eu deveria fazer? Faz isso, começa a treinar até o pensamento clínico, de forma a corrigir, a saber qual atitude que você deveria tomar de forma estratégica. Esse é um tipo de treino que destrava vocês de verdade, que faz vocês estarem prontas para qualquer situação, sem travar, tá? Agora vamos lá, chegou a hora boa de descobrir qual o tema da próxima live de terça-feira, porque você ainda se sente. Quem chegou aqui, então, que não é minha aluna, que é seguidora e que está aqui pela primeira vez, eu sei que você ainda se sente despreparada e que muita coisa do que eu falei aqui para você é muito novo e você deve estar pensando assim: meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora com o que essa mulher falou aqui? Gente, mesmo depois do curso técnico, a gente se sente muito despreparado e com medo. Mesmo depois do curso de enfermagem, não é à toa que eu tenho tantas alunas enfermeiras, tá? Ó, Bárbara disse, sou seguidora recém-formada. Bárbara, você está no lugar certo, mulher de Deus. Graças a Deus você chegou aqui, tá? Você vai aprender muito aqui. E aí, eu sei que depois dos cursos a gente ainda se sente muito insegura, tá? O curso, ele te formou, mas ele não te preparou. Eu sei, ele não te preparou para atuar na prática de um plantão. E nós vamos conversar justamente sobre isso, sobre o que ninguém te contou lá no início da sua carreira. Então, o nosso próximo assunto é exatamente o que ninguém te contou lá quando você começou o curso técnico, lá quando você terminou o seu curso técnico e que você deveria saber. Eu vou trazer para vocês na terça-feira que vem pontos principais que vocês precisam saber em qualquer momento da sua carreira e que deveriam ter sido dito para vocês lá no primeiro dia, na primeira aula, e que infelizmente foi retido, não foi dito, e que por isso, infelizmente, a gente acaba saindo do curso com um leque gigantesco, tá bom? Um leque assim gigantesco de, meu Deus, como que eu faço para realmente seguir se eu não sei nada sobre isso. Então, assim, não se preocupem que na próxima aula eu vou dizer para vocês exatamente o que vocês precisariam ter entendido lá no começo do curso que não contaram para vocês, tá bom? Isa, quinta-feira começa mais um plantão e lá vou ter que aspirar paciente. Vou rever a aula de aspiração de milhões de vezes até ficar preparadíssima. Pode ter certeza que não vai precisar de milhões, viu, Roseli? Você vai assistir ela 2 vezes, 3 vezes e vai chegar lá e vai arrasar. E é isso aí, ó. Começa mais um plantão. É sobre isso. Eu fico muito feliz de ver assim, vocês indo para o plantão. Roseli é de turma nova também. Tem nem 30 dias ainda, né, Roseli, a sua turma?
Então, assim, eu fico muito feliz de ver vocês pegando o plantão, vendo que não é um bicho de 10 cabeças e sabendo que vocês não estão sozinhas e que precisando nós estamos aqui. Nós estamos em 34 pessoas e eu tenho ainda 5 minutinhos, então vou pedir para a equipe desbloquear vocês e vou responder algumas perguntas para vocês. E aí, para perguntar, basta vocês têm aqui, ó, embaixo reações, e nessas reações vocês conseguem levantar a mãozinha, igual eu levantei. E aí eu vou responder algumas perguntas, tá bom? Algumas dúvidas que vocês têm. Vamos lá? Roseli disse: com esse plantão, eu já vou receber mais de 5.000 por mês. Vai completar o faturamento de 5.000. Parabéns, Preciosa. Que alegria. Tá vendo como isso é possível? Isso é extraordinário, Roseli, porque muitas vezes eu falo e as pessoas elas acham que não é possível na enfermagem ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. E eu ensino isso todo dia, e todo dia eu ouço, leio mensagens como essa sua aqui, e eu vejo que isso é muito real. Isso é muito fácil. Vou começar com a Roseli. Conta pra gente, Roseli, um pouquinho aí. Vamos lá. Isso é muito real e eu fico muito feliz. Peraí, Roseli, que você tá. Já desbloqueou? A equipe já desbloqueou. Aí agora para vocês desbloquearem, porque aí fica fechadinho para vocês. Vocês têm que clicar na tela, aí aparece um alto-falantezinho embaixo, clique em cima dele. Aí, Sim, Roseli. tá me ouvindo? Boa noite, Preciosa. Estou Boa ouvindo bem? noite, tudo. Deixa eu te falar, é assim, eu fiz o curso, aí eu tive câncer. Olha, Aí eu não desisti, no terceiro módulo já fiquei debilitada e eu continuei estudando em casa. Até as últimas provas que eu fiz do curso foi na minha casa. Aí eu parei com a quimio, eu fiz a rádio, fiz a cirurgia. Aí esse ano, começo do ano, eu fui fazer o famoso estágio. Fui toda, né, esperançosa, ansiosa, fiz muita coisa, mas nada se compara ao curso, nada. Esse curso você está dando para a gente online, nada se compara ao que eu fiz lá. Sim, que eu fiquei com medo, sim, professor, não vou citar o nome, ele assim, tipo assim, ele me agrediu, porque ele pegou até na minha mão assim, com muita força e mandou meu, sair da sala. Então, assim, eu já fiquei com aquilo, sabe, na minha mente foi só me travando. Aí, nossa. com isso, sim, a turma minha toda foi, já estão todo mundo trabalhando, e eu nada, não conseguia nada. Aí, do nada, eu te vi no Instagram, cliquei lá, comecei a fazer as aulas. Aí, nisso, já apareceu um rapaz, ele é paraplégico, para mim poder olhar ele, em home care. Eu vou, né? Ficou medo. Ai, meu Deus, eu vou. Eu ficava no YouTube procurando as coisas que eu tinha que fazer para me aprender. Via lá tudo bonitinho que eles já sabem fazer, mas eu dizia, eu não consigo fazer. Aí, com as suas explicações, você foi me dando, tirando o meu medo. Foi me tirando medo, eu fui pegando confiança, cheguei lá, a esposa dele falou assim para mim, ó, ele está dando muita infecção e está retendo urina, está derramando. A gente vai ter que passar sonda. Eu, Jesus, sonda E de agora? alívio. E agora? Agora, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu falei assim, olha, vou ser sincera para você. Fiz curso tal, mas não sei fazer. Ela falou assim, o médico me ensinou. Vem aqui que eu vou te ensinar. Passa uma Olha, vez, agora quem está passando sou eu. Ela me ensinou, olha aí. sabe? E eu passo direitinho e tal. Aí, quando foi de ontem para hoje, me ligaram e eu vou pegar outro plantão no outro dia. Tipo assim, Uhum. eu trabalho 36, então hoje eu acertei, quinta-feira já começo no outro plantão, e essa moça usa tráqueo, E aí e você tem que consegue, aspirar. consegue descansar e fazer os dois. Sim, aí com a moça, é uma moça de 36 anos, lá já usa tráqueo. Uhum. Fralda, já aprendi aí, você usando na sua sogra como que faz, que ela usa fralda também, né? Coloca aquela Aprendeu a fralda colocar, aprendeu a técnica de fralda já no curso, lá. tudo já E no, controlou, já dominou. isso. E no rapaz, eu aprendi, foi lá também, como é homem, fazer o piniquinho para colocar Uhum. para não ficar vazando a fralda que vai no corpo todo, sabe? Aí Sim. eu aprendi a fazer o piniquinho e aprendi a fazer o da mulher também, que você me ensinou a fazer na sua sogra aí. A Aham. Lili, que é a chama, né? Aquela.
técnica. É que Eu, isso, com a Pabline, aprendeu, a gente ensina vocês fazerem o coxim, né? O coxim coxinha, funciona para os meninos, o coxim funciona para os meninos também. Ele só é um pouco mais arredondado, mas funciona. eu uso, a gente fala piniquinho aqui em Minas Gerais. Uso Uhum. piniquinho. E eu vou fazer o coxinho. Se ela não tiver esse a técnica do coxinho, eu vou fazer com ela também, para poder nos dar vazamento, né? Para colocar a técnica, Isso. exatamente, ajudar Já vou ela. levar algumas coisas que eu aprendi para lá. E aí, Eu agora, com esses 2 plantões, você já vai conseguir fechar o mês com R$ 5.000. 5.400 alguma coisa. Meu Deus do céu. E você tinha medo. Medo, medo, medo. Pavor. Até um mês atrás. O que? Acho que menos de um mês você tinha pavor de pensar, E pegar o o plantão. pavor que eu, isso, e o pavor que eu tinha não é tanto de trabalhar, é de chegar lá e fazer alguma coisa errada e colocar a vida dele em risco. Não é um medo de ir, eu não tinha medo de ir, que eu preciso também. Eu trabalho, eu faço meu trabalho com amor, não é por amor, porque com amor eu tenho que fazer, mas a gente precisa de receber. E Exatamente. o que eu Por isso faço, que eu eu faço com ensino. carinho, como se fosse uma irmã, como se fosse minha mãe. Eu faço com carinho. Então, assim, um dia ele me falou assim, Roseli, falou assim, oi, ele chama Miguel. Ele falou assim, vou ligar hoje lá para o Miguel. Eu falei, por quê? Ele falou assim, vou falar com ele. Se eu, porque eu peço todo dia a Deus para ele ficar de pé, porque ele vai ficar de pé de novo. Eu vou perder o trabalho, eu vou, mas eu quero ver ele bem. Ele fica assim, vou pedir a Deus, vou falar com ele, arruma outro lugar para ela ficar, porque ela é boa demais para ficar sem trabalhar. Ele falou que vai falar assim para eles. Fico muito É feliz, isso. É isso. muito, muito É uma mesmo. alegria que não tem preço, né? É, Eu fico não toda tem, arrepiada. Pensar não que há tem. menos de 30 dias atrás você tinha medo. E hoje, Isso. R$ 5.400, Roseli. Graças a Eu Deus, já pedi dá o para curso gente. no boleto, Você comprou meu curso no boleto? foi, porque eu não tinha de condição de pagar. Eu tenho fé em Deus, que quando eu receber o primeiro pagamento, eu vou quitar tudo de uma vez. Tenho Olha, certeza. olha só. Quero fazer, eu Nossa. quero meu certificado seu também, que esse eu vou pendurar na minha parede. Vai, tá ali, ó. Eu tenho o meu ali, você vai pendurar para você ter orgulho. Esse, Aí você é, vê, você esse vê que foi no o. curso Foi. técnico você não conseguiu ter essa segurança, tinha medo, não viu os dispositivos, não viu os procedimentos. Agora você está tão segura que você já pegou o segundo plantão e você sabe que quinta-feira você vai chegar lá e vai fazer a aspiração do jeitinho que eu ensinei, do jeitinho que a gente ensinou dentro do curso. E o melhor, você sabe que você tem a comunidade e tem a gente aqui, porque agora Sim, a gente já está sabendo e quinta-feira a gente está o dia inteiro aqui até 7 da noite, tem a Dani lá no suporte. Qualquer coisa é só chamar, você sabe que você fala comigo, você fala com a Dani também é técnica, você fala com a Bruna, que é enfermeira, que também é sim, do nosso suporte, também é da nossa equipe. Então, assim, é muito sobre saber que você não está sozinha, né? É muito sim. sobre saber que nós somos uma família, sobre viver aquela nossa comunidade lá, ver como a comunidade é incrível, como a gente está sempre junto ali. Então, é muito confortante porque a gente se sente seguro mesmo. É Sim. sobre aprender. Eu falo, o conhecimento liberta a gente dessa insegurança, desse medo, né? É Eu muito. quis mais informações, pedir mais informações, você me ensinou. Pedir o máximo de informação do paciente, como está a situação dela, porque eles falam uma coisa, chega lá é outra. Sempre, Só tem que que sempre. uma amiga minha trabalha ao contrário do meu plantão. Ela falou assim que ela é tranquila, porém que ela é muito exigente. A Uhum, paciente mesmo. Ela é uhum. tipo Ah, assim, mas você vai tirar de letra, não, porque para quê? você Porque ela é não técnica de conheceu. valor, porque Isso, geralmente ela não conheceu. exige Isso, para os técnicos laranja, né? Que é o é. técnico medíocre, que Eu vou faz chegar lá com segura, mediocridade. vou chegar lá segura, vou passar segurança para ela o que eu sei fazer, com carinho, com atenção, com respeito, para ela também ser recíproco para mim. Às vezes não Exato. fazem isso. E aí, quando você tem essa postura, ela já percebe que você é uma técnica de valor, porque a técnica de valor é diferenciada, você chega com uma postura diferenciada, então não tem risco algum. Uniformizado, Preciosa, uniforme branquinho, jaleco branquinho, tudo limpinho, arrumadinho, e outra pega de rotina, viu? Exigia pega de rotina. isso, tem que exigir E sempre. fazer para mim, sabe quem é o marido dela? Ele que gosta de Isso, passar tudo que tem para passar para os isso. técnicos. Eu até prefiro que seja ele, então, ver se as meninas já estão seguras, Exatamente. e faça o marido. Maravilhoso. E sempre, pega de rotina é um direito do técnico de valor, é algo que eu ensino para vocês. Tem que ter,
porque aí você entende o jeito que a pessoa gosta, como é os costumes, você não se sente perdida. Tudo aquilo que eu ensino lá faz muita diferença. Quando Faz. você consegue, ele já percebe que você já se impõe, ele já percebe você diferente na hora que você fala no telefone, que você fala, olha, eu vou, eu topo, só que eu preciso da pega da rotina. Tá, o paciente tem TQT, e o que mais que ela tem? Qual é a patologia? Né? Quais são os hábitos? Como é a rotina da paciente? Ele já percebe que você é diferenciada. Então, é sensacional. Estou muito feliz pela sua Eu vida, tô por demais. Deus ter me permitido, né, encontrar você me encontrar no Instagram ali, não sei se foi no Instagram, no YouTube, onde foi, mas você ter chegado até a mim. E muito feliz e grata também por você ter confiado no meu trabalho, mulher de Deus. Perfeito. E, É, e porque há ter. 2 anos atrás eu estava aqui na mesma cama, tem um cabelo da cabeça muito difícil. Agora eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, você é uma guerreira. Parabéns, estou muito feliz por É, você, agora eu pela sua estou. vitória, né? Que passar por uma enfermidade como o câncer não é fácil, pela sua Não, vitória, por você não ter desistido de você, por você ter confiado que ia dar certo e por você ter confiado em mim. Parabéns, você está colhendo os muito obrigado. frutos, viu? Te abençoe muito. Amém, Sucesso sempre, viu? amém, amém, amém. Olha, as preces e as orações é o que me faz firme aqui. Gratidão. Com certeza. Um beijo Obrigado. grande, preciosa. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Vamos lá. Alguém tem dúvida? Vamos lá, quem levantou a mãozinha? Vamos ver se alguém conseguiu levantar a mão. Ninguém conseguiu, gente. Alguém tem dúvida? Quer me fazer alguma pergunta sobre o tema da aula, sobre alguma dúvida? Vamos lá. Quem não conseguiu ligar, quem não conseguiu levantar a mãozinha aqui, pode levantar o dedo. Eu tô muito frio. Vamos lá, você tá linda. Também não pode fazer cara feia. Você tá linda, Laís. A Adriana levantou a mão. Vamos lá, Adriana. Pode falar. Abre o teu microfonezinho e fala. Adriana? Adriana? A Adriana disse que quer falar, levantou a mão. Vamos lá, Adri. Oi, boa noite, Oi. Isa. Boa noite, preciosa. É só para me tirar uma dúvida aqui, que eu estou muito nervosa também, porque quinta-feira eu vou ter um treinamento. Eu fiz uma prova para a primeira cooperativa, né? Eu sou recém-formada e, Uhum. assim, muito nervosa para pegar plantão em cooperativa, porque são pacientes com Equipe, idade. tem outro áudio perto aí. No meu Aham, curso, não vi nada disso, sabe? Dispositivos. sim. Aí, é, aí eu fiz uma prova, né, para uma cooperativa, vai fazer Aham. 15 dias na prova. Aí ela me chamou para fazer um treinamento, vai ser quinta-feira. Eu estou muito nervosa com esse treinamento. Como será esse treinamento? Eu estou olhando uns vídeos sobre Vamos lá. aspiração, sobre essa. Eu Adriana, não sei. você é minha aluna? Não, não Não é sou. minha aluna. Logo vi, Primeira para estar afobada desse jeito, eu falei, não é minha aluna, tá muito afobada, tá muito nervosa. Vamos lá. Você vai tirar de letra. Deixa eu tentar te ajudar. Tá. Tem algumas coisas importantes que eu preciso te dizer. Primeiro, o treinamento da cooperativa é um treinamento tão superficial como o treinamento que você teve no curso, tá? Então, assim, provavelmente você vai chegar, vai estar uma sala, vai ter um boneco ali, eles vão simular uma aspiração, vão simular alguma coisa, o que é longe de você aspirar um paciente real, como a gente faz dentro do curso. Por vários motivos. Um exemplo: um paciente real, você está aspirando secreção e ele está produzindo. Um paciente real, você está aspirando, ele está reagindo, ele está fazendo caras e bocas, ele está em sofrimento, ele está em dificuldade respiratória, às vezes ele está confortável no momento daquela aspiração, às vezes não. Um boneco, não. Você concorda que se você colocar 50 ml de água dentro de um horte, um buraquinho de um boneco e aspirar, vai sair os 50 ml? E se for um paciente real, não. Entende? Então, assim, é muito diferente do que, por exemplo, a forma com que eu ensino para as meninas dentro do curso, porque o meu curso é gravado em uma UTI real, tá?
Mas, primeira coisa que você tem que fazer, desencanar de como esse treinamento, de será que vai ser muito difícil? Será que eu vou conseguir? Você vai tirar de letra, porque é superficial. Agora, o que você precisa se preparar é para o momento de fazer essa aspiração de verdade, é para quando você pegar um plantão. Você viu a Roseli? Ela tem menos de um mês, mas ela está segura. Por quê? Porque ela sabe que ela já viu a aspiração endotraqueal, ela vai rever aí mais uma, duas vezes antes de ir, e ela sabe que ela sabe fazer. Então, é sobre aprender na prática. É justamente o tema de hoje que eu estava falando com vocês. É sobre não estudar de forma superficial e vaga, como os cursos fazem com a gente e como alguns vídeos soltos aí nas redes sociais, no YouTube e tal, mostra pra gente, tá? Então, assim, primeira coisa, acalma o teu coração. Agora tu já me conhece, tá aqui. Qualquer coisa, tem o nosso Instagram, você não tem o suporte de aluna porque você não é aluna, mas tem o nosso Instagram, chama lá também tem suporte, pede ajuda. A gente tá aqui, a gente pega na sua mão e a gente te auxilia, tá bom? O importante é não perder plantão. Aqui as minhas meninas entram e assim como você viu a Roseli aqui agora, é assim, eu prometo que quando elas entram no curso, em 30 dias, elas pegam plantão. Olha, Roseli, em 30 dias já pegou plantão, já está em R$ 5.000, entendeu? Que é o que eu ensino para elas ali, ganhar de 5 a 10 mil por mês, pegando Como eu plantão faço e tal. para Então, assim, pesquisar? oi? Como eu faço para entrar no seu curso, para ver suas práticas aí, seus cursinhos aí, seus vídeos? Então, Adriana, o meu curso, ele nesse momento está fechado as inscrições, porque a gente fez matrícula para o curso no mês passado. Então, eu não sei se a gente vai ter. A nossa próxima turma seria lá em julho, mas como agora em maio é o mês da enfermagem, né? A gente tem aí o dia do técnico e do enfermeiro. O pessoal tem pedido muito, porque teve muita gente que acabou não conseguindo, não tinha como pagar ali na hora e não entrou. Então, o pessoal tem pedido muito. Então, pode ser que a gente abra uma turma em maio, tá? Mas, independente disso, o importante é você saber que a gente está aqui, que você pode contar, tá? A gente tem muito vídeo da prática mesmo. Eu tenho vídeo aspirando paciente lá no meu Instagram. Tem no meu YouTube também, aspirando paciente real. Então é muito importante ver. E que você sabe agora que você tem a gente aqui. Então, que você pode chamar a gente, sabe? Pedir, porque aqui realmente a nossa missão de vida é essa. Isso é o meu propósito de vida hoje. É ajudar o técnico, ajudar o enfermeiro, o auxiliar e até o cuidador, que nós temos muitos alunos cuidadores, tá? Então, assim, é muito sobre você não ficar sozinha. Isso que é o mais importante. Tá certo. Obrigado, Luísa. Boa noite. Estou Bom? adorando, viu, Ai, boa suas aulas. noite. Gratidão é minha. Boa noite. É isso, meninas. Esther, vamos lá. Abre seu microfone, preciosa. Só clicar na. Isso, conseguiu. Boa noite. Boa noite, Esther. Isa, me responde uma coisa, vê só. Eu me formei no ano de 2010 e nunca exerci. Porque no momento, quando eu me formei, eu tinha um salão, então eu dei preferência ao salão do que arriscar na enfermagem. E Uhum, também o outro motivo foi, eu tenho um filho que é especial, ele é autista. E uhum, eu dei preferência a cuidar dele, né? Hoje ele já está um homem, 27 anos. Daí, nesse meio, minha filha engravidou, teve um bebê prematuro que precisou ficar no home care. Ele já nasceu, já foi para a UTI, passou 9 meses, 5 em um hospital e 4 em outro, e foi transferido para casa de home care. E passou uhum. 9 meses em casa. Ele morreu com 1 ano e 10 meses, por conta de uma intercorrência pós-cirúrgica. Mas, assim, passou um período de 9 a 10 meses, mais ou menos. Não tenho bem certeza. No home care. E daí, o que é que eu quero te dizer? As meninas que iam lá para casa, eu percebia que, assim, não tinha tanta prática. E, às vezes, ela não falava nada, e não tinha prática. E eu percebi até no manuseio de abrir uma luva, de abrir, né, a luva estéreo. E esse home care exigia que fizesse com a luva estéreo, a Acho que aspiração.
E daí a gente aprendeu tudo isso, até porque eu passei um mês com ele no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Um mês dentro da UTI. E lá as meninas até liberavam para eu fazer. Vai, vó, faz. Aí eu comecei a fazer e depois perceberam que eu tinha um jeito para coisa e perguntaram. Eu disse, não, eu sou técnica, eu só nunca exerci. Ah, então você vai treinar aqui. E eu fiquei treinando lá. Aí era o quê? Era a tráqueo e a colostomia. Para tirar a bolsinha, para fazer a limpeza, para colocar a bolsa de novo, o corte, para não ferir muito. Uhum. Algumas coisas assim, esses dois procedimentos de dispositivo eu aprendi. Agora, qual é meu medo? Porque depois que ele faleceu, as meninas ficaram dizendo à equipe, tô dizendo, e agora, Esther, você vai assumir, você vai exercer? E eu fiquei com vontade, mas fiquei com medo. Eu entendo. A enfermagem é assim, Estela, ela escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe. E ela escolhe a gente. Você não é minha aluna, né? Não sou tua aluna. E Ela assim, escolhe a gente. eu passava tudo que eu sabia para as meninas. Quando eu vi que estava nervosa, eu não fica nervosa, eu sei fazer. Até porque minha filha, por esse período todo de hospital, ela ficou muito. Então, ela não tinha muita Eu paciência de ensinar. imagino ela nessa situação com o filho. Imagino exatamente Uhum. como foi. Vamos lá. Então, Você não conhece a minha história. E por isso que eu te perguntei se era minha aluna, porque você não conhece a minha história. E eu sei bem como é isso. A enfermagem me escolheu há muitos anos atrás, quando eu tinha 11 anos. E eu só vim enxergar isso com a minha sogra quando eu já tinha 46. Então, assim, há alguns anos atrás. E ela escolhe a gente, às vezes a gente nega uma missão com a enfermagem. A gente olha para outra coisa, não é porque a gente quer negar, é porque a gente olha para outra coisa, gostava do seu salão e tudo, então eu vou aqui eu já tô estabilizada aqui, então vou ficar por aqui, né? E aí o que acontece com isso? O que acontece é que esse desejo latente de exercer na enfermagem, ele vai só crescendo. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E vai chegando um momento que ele não cala dentro da gente. Eu tenho uma aluna que ela formou e ficou 20 anos sem atuar por medo. E ela começou a atuar no que eu chamo de babar de luxo. Ela começou a atuar com puérpera, cuidar de puérpera. Mas essa é cuidar da mãe com um bebê recém-nascido ali, não é exercer realmente a enfermagem. E ela ficou doente, ela teve depressão, ela começou a ficar tomando remédios controlados, tarja preta, 3 medicamentos. E quando ela me encontrou na internet, veio a ser minha aluna, uma vez a gente conversando, ela falou assim: Isa, o seu curso me curou. E não foi o curso que curou ela, foi conseguir atuar na enfermagem. Agora tá, ela conseguiu atuar porque ela dentro do curso, ela adquiriu o conhecimento que ela precisava. Então por isso que ela fala que foi o curso. E na hora eu falei para ela, não foi o curso, foi você. Foi a sua coragem de entrar no curso, de confiar em mim, no meu trabalho, de ir lá, de estudar, porque muita gente entra no curso e nem estuda, né? Então você estudou, você foi lá, estudou o curso e teve segurança. E ela, em 15 dias que ela entrou, ela estudou o curso inteiro. E assim como a Roseli, em menos de 30 dias ela estava trabalhando em um hospital. Então, assim, ela estava realizada e a doença sumiu, até a depressão. Então, às vezes, a gente nega eu falo a nossa missão na enfermagem sem perceber, porque a vida acontece, só que isso começa a falar muito dentro da gente. E agora, com tudo que você viveu com teu neto, o desejo ele fica muito ardente de fazer isso por outras crianças, por outras pessoas, sabe? Isso fica cada vez mais forte ali dentro. E sim, o que você aprendeu é bom, já é muito bom, tá? Colostomia é muito importante, aspiração é muito importante, mas tem muito mais além disso. E se você chegar hoje num plantão, você vai se sentir como você via aquelas colegas. E não vai ser legal para você, porque isso pode te causar um baque de não estou pronta, e a vida do outro, né? Você sabe que é o amor do outro que está ali, como é o seu amor, o seu netinho, mesmo já tendo desencarnado, é o seu amor, né? Então, assim, duas coisas. Uma, muitas colegas não falam porque precisam do emprego. É um erro. As minhas técnicas de valor jamais pegam um plantão sem saber e sem falar. É um erro, tá? Porque você está colocando a vida do amor do outro em risco. Então, eu sei que você precisa do emprego, mas além de colocar a vida do amor do outro,
você coloca também o seu corém e a sua consciência. Porque eu falo assim, feliz daquele que mata um paciente ou que vê um paciente morrer porque ele não soube ajudar ou porque ele errou. Porque acho que nunca mais você consegue dormir. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda é, a sua missão está gritando dentro de você. Dá para ver o quanto seu olho brilha quando você falou, e hoje eu tenho vontade, dá para ver que seu olho brilha e que isso vai te realizar muito na sua vida. E o que eu falo para você, se eu puder te dar um conselho? Aprende o máximo possível da técnica. Primeiro porque o curso é superficial, é raso, a gente já não aprende mesmo. E no seu caso, que você tem 10 anos que formou, aí é que o pouco que você viu lá, que é superficial, ainda ficou para trás. Então, assim, se especializa. Agora você está aqui, não existe acaso, né? Vocês não estão aqui por acaso. Eu acho que não existe acaso em nada. Então, se você chegou até aqui, né, tem um motivo. E você está aqui, a oportunidade aqui é muito massa, porque, igual eu falei, toda semana a gente tem aula gratuita, sempre tem um assunto, tem alguma coisa. Então, tá aqui. Se tiver oportunidade de olhar para o meu curso ou para qualquer outro curso que você entenda que vai realmente te ensinar. Eu não indico vocês, né, ninguém fazer hemodiálise, APH, instrumentação cirúrgica, sabe? Ficar pegando esses pedacinhos de curso que eles ficam vendendo por aí, que não te formam uma técnica para realmente salvar a vida. Pedacinho de curso que te capacita para uma coisa, mas aí faltam 10. Não, a gente tem que aprender a se tornar um técnico de enfermagem capaz de agir em qualquer situação, independente da patologia do paciente, independente da complexidade. Se é baixa, média ou alta, tanto faz. Qual é a patologia? Independente da patologia, eu sou técnica e eu estou apta para agir, tá? Então, assim, se você quiser participar de outras aulas, tá aqui com a gente no meu YouTube, Instagram, Facebook, tem muito conteúdo gratuito. Eu não sei aonde você me segue, como que você chegou até aqui, mas tem muito conteúdo também, e são vídeos assim, gravados muito práticos mesmo, mão na massa. E conta comigo, porque eu puder aqui te auxiliar nessa jornada, conta comigo, porque eu tenho certeza que você vai fazer uma história linda na enfermagem. Vou esperar a próxima turma. Vou ficar acompanhando no YouTube, Instagram, estou sempre acompanhando. Isso, fica acompanhando, Mas, pega as mas muito aulas. obrigado por tirar também um pouquinho, porque causa um medo. Mesmo a gente tendo vivido ali faz um ano, aquele que era um hospital dentro de casa, né? Fica tipo um hospital. Quem não conhece o home care e quem conhece sabe que é assim. Uhum. Eu E tenho um home assim, care em casa. Todo o curso é gravado dentro do home care real. É por isso que eu cuido da minha sogra, né? Para quem não sabe, em home care. Então, assim, é por isso que eu tenho essa disponibilidade de ensinar tudo. Só que aqui é tudo, desde a fralda, como que você troca, como que você evita lesão, como que você trata lesão, como que você fecha uma escara, sabe, como que você aspira, como que você faz uma punção, como que você faz o cálculo do medicamento, né? Quais são os tipos de utilização de ambu, os tipos de equipe, quantos tipos existem, como, não, tudo, do básico mesmo ao avançado, para que você entre em qualquer UTI e saiba como agir. E sempre nos 3 pilares do GPS do plantão sem medo, né? Que é a gente realmente dominar dispositivos e procedimentos, que é a técnica que a gente deveria sair do curso técnico e do curso de enfermagem sabendo, mas também sobre dominar o nosso emocional para estar pronto para agir, para conseguir lidar com todo esse mundo paralelo que é a enfermagem e saber lidar com os nossos direitos, saber se impor como a Roseli fez. Olha, eu quero a pega da rotina, eu quero saber como que é o paciente, quais são as limitações, como é. Então eu ensino tudo, quais são os seus direitos e como fazer valer. Porque muitas vezes a gente lê, sei lá, um livro de normas, mas você não sabe como fazer aquilo valer, não adianta. Você tem que saber exatamente como se impor para aquilo funcionar para você. Então, esses 3 pilares do GPS do Plantão Sem Medo, que torna qualquer técnico de enfermagem, qualquer enfermeiro, qualquer auxiliar pronto para exercer a nossa profissão. Tá bom? muito Um prazer obrigada. ter Feliz de aqui. falar com você. Ai, gratidão. Meninas, gratidão. Encerramos aqui e eu vejo vocês na terça-feira que vem, com muito prazer aqui, tá bom? Para quem é minha aluna, pode ser que tenha alguma outra aula antes aí, né? E vejo vocês na terça
para quem quer continuar participando aqui do nosso Descomplicando a Alta Complexidade. Muito bom estar com vocês, ó. Essa aula, para vocês saberem, gente, era para ter 30 minutos. Ó, nós já estamos aqui há 1 hora e tanto, porque eu amo realmente trabalhar na enfermagem, amo fazer o que eu faço, amo poder auxiliar vocês. E gratidão, gratidão, gratidão por estarem aqui comigo. Beijo grande, fiquem com Deus, uma boa noite. E Jesus, divino e amado Mestre, possa visitar o lar de cada um de vocês e levar exatamente tudo aquilo que for do merecimento de vocês, que for necessário para que vocês consigam progredir ainda mais. E quero, vocês que são alunas da turma nova, da última turma, quero ouvir mais relatos tipos da Roseli lá na comunidade também, técnica de valor, viu? Beijo grande, preciosa. Fiquem com Deus.